Hoje eu vou falar de adolescência. Primeiro eu vou dar um histórico para vocês sobre quem foi o primeiro que falou sobre adolescência. Então eu vou falar sobre isso. Mais ou menos por volta de 1904, nós temos um pensador chamado Stanley Hall, que ele foi a primeira pessoa a falar sobre adolescência. Porque antes, no século XX, só havia jovens e adultos. Não havia essa distinção clara de um período que nós chamamos de adolescência. Então, em 1904, Stanley Hall foi o primeiro a falar. Em 1938, um psicólogo chamado Stuart falou desse período e associou esse período da adolescência com problemas hormonais, modificações do corpo, a puberdade. Então ele aprofundou um pouco mais. Piaget também falou um pouco mais tarde. Outro psicólogo chamado Erikson, em 1961, também vai falar e identificar um período de turbulência que ele identificou como adolescência. Mas foi somente em 1971 que dois psicanalistas argentinos, Maurício Nobel e Arminda Belasturi, escrevem um livro falando da síndrome normal da adolescência. Foram os primeiros que identificaram e escreveram e aprofundaram e criaram uma teoria que identifique esse período que nós chamamos de adolescência. Arminda Belasturi e Maurício Nobel falam que a adolescência é um período onde existe um determinado luto, às vezes um luto mal resolvido, que é a perda da forma da infância. Ou seja, esses jovens entram nesse período e esse período é difícil para eles, com graves problemas psicológicos, às vezes hormonais, modificações dos elementos químicos do cérebro e psicologicamente uma mudança de uma forma infantil para uma forma de transição para a vida adulta. Isso traz enormes confusões, isso traz complicações da sexualidade, ansiedades do futuro. Lembrando que se nós pensarmos em termos de Organização Mundial da Saúde, o período da adolescência vai dos 10 anos até mais ou menos 19 anos. O Estatuto do Jovem e do Adolescente no Brasil, entre 10 anos e 18 anos é mais ou menos um período estabelecido que se determina a adolescência. E através de pesquisa e análises clínicas, nós podemos verificar que a adolescência hoje está se estendendo um pouco mais. Ela está cada vez mais precoce a sua existência e cada vez estendida mais. Hoje, por exemplo, a adolescência se estende, através de pesquisa, para 24 anos de idade. Então há um alongamento desse período. Então a adolescência é esse período que a Arminda Belasturi e o Maurício Nobel fala desse luto, que é a perda de um corpo infantil, de atitudes infantis, para o crescimento e a preparação desse jovem para entrar na vida adulta. Então a menina, por exemplo, ela entra na adolescência com a primeira menstruação e o menino entra com a primeira ejaculação. Então nós temos um período conturbado de depressão, ansiedade, insatisfação, angústias, todas estão nesse determinado período. É um período onde esses jovens se agrupam, não aceitam a opinião dos mais velhos e se agrupam em pequenos grupos que identificam uma busca de uma identidade que eles não têm ainda. Então diversos fatores e causas trazem um período conturbado
E é essa transição de infância para adulto que nós chamamos de adolescência.